Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Papo de Psique. É um prazer estarmos com você nesta terça-feira, aqui no Alexandra Torres Comunique, para mais uma noite de conhecimento. E esse papo hoje é para você que é aluno, você que vai fazer o Enem, para você que é pai, para você que é mãe, para você que é tio, avó, responsável por alguém que vai fazer essa prova. Fica atento, fica atenta, porque esse bate-papo de hoje é muito, mas muito importante. E desde já agradeço a sua presença. Se você está aqui pela primeira vez em nosso canal, eu te convido a você se inscrever, clicar, se tornar aqui participante do nosso canal, para que você possa saber de todas as novidades aqui do nosso Comunique. Para você que já nos acompanha, é um prazer sempre ter você aqui às terças e quintas-feiras ou a qualquer momento acessando os nossos conteúdos. Aqui nós temos o Papo de Psique, temos o Atualidades, temos dicas de oratória no Comunique, temos também mensagens do Café com Fé, que foi feito durante a pandemia, temos palestras que estão salvas aqui, enfim, tem uma gama de material, de conteúdo que você pode acessar gratuitamente. E hoje nós dedicamos esse nosso programa ao Enem. A prova está chegando, aí agora em novembro. E nessa reta final, talvez o estresse de algumas pessoas fique maior. Talvez tenha gente que acha que não estudou tudo o que devia, tem gente que acha que não está preparado, tem pai e mãe que talvez estejam pressionando o jovem para que ele estude mais, ao invés de se divertir um pouco para relaxar, para abrir espaço na mente. Será que, de fato, essa é a melhor maneira da gente se preparar para um concurso como esse? E tem um detalhe, né? Para muita gente parece que o Enem é a decisão da vida toda, como se não houvesse outras oportunidades, caso não passe nessa, de se fazer novamente o exame, e até de uma forma melhor, mais tranquila e mais segura, já que já se passou pela primeira experiência. A gente vai conversar sobre tudo isso e muito mais hoje aqui no nosso Papo de Psique. E para falar conosco sobre este assunto, nós convidamos ela, que é psicóloga, tá? Ela tem experiências, principalmente em saúde mental, já há mais de 10 anos. Ela é orientadora educacional e atua no Colégio Motivo, tá? Junto com os alunos. E a gente vai conversar com ela agora para saber um pouquinho como é essa realidade e o que é melhor. O que é que a gente deve fazer nessa reta final antes do Enem? Eu convido aqui para o nosso bate-papo a Patrícia Lima, que se integra aqui a nós agora. Patrícia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Papo de Olá, Psique. boa noite, gente. Muito obrigada pelo convite. É uma satisfação estar aqui nesse bate-papo, né, com essa temática tão importante, né, e tão necessária nesse momento. É um prazer imenso. Muito obrigada. Prazer é todo nosso, Patrícia. E eu gostaria de começar te perguntando por que se transformou o Enem num drama tão grande? Por que tanto estresse, tanta pressão com uma prova? É verdade. A gente sabe, assim, a cobrança, né, que tem hoje em dia em cima disso, né, da aprovação, de ter um resultado satisfatório, a cobrança da família, e toda essa cobrança que surge, né, nesse período, nessa etapa, né? E aí surge o estresse, né? Que aí é o tema do nosso bate-papo. Surge esse estresse devido a essa cobrança, né? Essa fase realmente, né, que está passando por essa etapa, né? Esse processo de prova, de Enem, de vestibular, enfim. E aí surge esse estresse, né? Que esse estresse agudo aí vai desencadear outras coisas que aí afeta justamente o desempenho deles, né? Que é um ciclo, né? O estresse que gera ansiedade e aí por aí vai. Pois é, e o que eu acho mais interessante dentro de tudo isso é que, assim, o Enem, assim como qualquer outro vestibular, é lógico que é uma espécie de passagem, é um rito de Isso. passagem. A É. gente está saindo ali da adolescência para entrar na fase mais jovem, entrar na fase adulta, e é óbvio que, como todo rito de passagem, isso vai ter aí os seus desafios. Os Mas, desafios, exato. né,
E aí eu te pergunto, uma pessoa que ela é uma boa aluna, ela é uma pessoa que ela é aplicada, que ela estuda aquilo que constantemente, rotineiramente, ela precisa entrar num estresse. Ou seja, se eu sou um aluno, cheguei em casa, descansei um pouco, sentei, fui ali para o meu quarto, para a mesa, revisei o assunto daquele dia, estudei aquilo, depois eu paro, vou descansar, vou conversar com os amigos, vou ver o filme. Eu tenho necessidade de construir uma imagem, uma ideia de um estresse para fazer uma prova como o Enem. Exatamente, é como você falou, né? Isso é um grande desafio que a gente vem se deparando com essa realidade, né? E justamente esse processo, né? Essa transição, né? E surge muito essa cobrança, mesmo nesse perfil que você fala, daquele aluno que é dedicado, que é esforçado, né? Que é estudioso, que faz a parte dele. Mas mesmo assim, essa nova etapa, né? É um desafio para eles, e aí eles. Oi, eu acho que a Patrícia congelou aqui um A pouquinho, falta de acho que habilidade. Oi, Patrícia, está travando aí a tua comunicação? Oi, voltou Voltou. agora. Voltou. Meu Voltou sinal agora. aqui, deixa eu dar uma olhadinha, tá funcionando aqui. É Tá, deu uma justamente, oscilada né? aqui, aí a gente perdeu um pedaço da tua fala. Daí você estava falando desse aluno que é dedicado, que estuda. Você estava nessa Isso. parte. Isso. Que mesmo assim, por estar passando por essa etapa desafiadora, eles se cobram muito. Existe essa autocobrança também. Não só dos pais, né, da família, mas essa autocobrança. E eles não sabem lidar com isso. Eu percebo essa falta de habilidade socioemocional, de administrar essa rotina de estudo, né? E aí, devido a isso, vem o estresse e a ansiedade. Pela falta de habilidade, pela autocobrança, né? Às vezes a falta de autoconfiança em si mesmo nesse caso que você falou, que é um bom aluno, que é um aluno dedicado, que é um aluno que estuda, se precisaria desse estresse todo, né? Mas acontece muito, isso é uma realidade bem, bem presente. Eu Né? E acho que uma hora. aí. Não, é porque eu acho que uma horinha que você contou aí, você estava falando de autoconfiança. Só para. Autoconfiança, justamente E essa aí, autoconfiança às vezes que falta. Oi, e aí tá você ouvindo? estava. Agora estou. E aí você estava querendo dar uma complementada. Sim, exatamente. E aí, devido a isso, a essa falta de autoconfiança, dessa falta de habilidade de lidar com as emoções, de administrar, né, todo esse processo, né, direitinho, eles se cobram muito e aí gera o estresse. Aí vem o estresse, né? A cobrança demais, a falta de autoconfiança, às vezes, né? Essa nova etapa que é desafiadora, como você bem falou, e aí vem o estresse, né? Que é o nosso tema também, que a gente vai tratar bastante, né? Que aí o estresse, ele gera ansiedade, né? Aí o estresse, ele gera ansiedade, e a ansiedade, o que é que ela vai acarretar? A falta de concentração, a falta de atenção, que, por sua vez, vai afetar o desempenho. Entendeu? Então Sim. é um ciclo, né? O estresse vai gerar ansiedade e a ansiedade vai comprometer tanto a concentração como a atenção e, consequentemente, vai afetar o processo de aprendizagem. E aí afeta o desempenho. A gente poderia dizer que muitos desses alunos sofrem de uma autocobrança, porque talvez eles tenham uma expectativa muito grande sobre eles dentro de casa. Pode ser vários fatores, né? Vários fatores, Sim. né? Existe essa autocobrança, né? Existe também a questão da percepção que eles têm deles mesmos, como é que eles se enxergam, né? Como é que eles se veem? Essa insegurança, a cobrança também da família, né? Esses pensamentos, às vezes, distorcidos que eles têm, essa crença, né, distorcida, né, de como eles se veem, isso afeta muito, né? Aí entra essa parte que é tão importante fazer terapia nesse processo, né, nessa etapa, porque vai trabalhar justamente esses pensamentos distorcidos, essa crença de incapacidade, né, que é uma crença de incapacidade. Ah, será que eu consigo? Será que eu sou capaz?
né? Será que eu dou conta? Será que eu sou inteligente? Né? E eu sempre reforço para eles, quando a gente está fazendo esse acompanhamento pedagógico aqui, eu sempre digo a eles, gente, é importante vocês se dedicarem, né? É a questão do esforço e da dedicação. Porque a questão da inteligência é uma habilidade que a gente desenvolve. Todos vocês são inteligentes, né? Aqui na escola a gente sempre reforça isso, a capacidade deles, no potencial deles. Então, o que vai diferenciar é o esforço e a dedicação, né? Que é uma parcela que eles têm a parcela de contribuição deles, a gente tem a nossa parcela de contribuir de alguma forma, mas eles precisam dar a parcela deles, né? E precisam acreditar neles, principalmente ter essa autoconfiança, entendeu? Aí tudo gira em torno disso, né? Hoje a gente sabe que essa meninada ela está muito exposta hoje com as redes sociais, né? E expostas principalmente a padrões, sejam eles estéticos, comportamentais ou sociais, completamente irreais. Irreais. E o que a gente percebe, eu dou aula também para adolescentes, e eu percebo hoje essa dificuldade, que é uma cobrança muito grande pelo acerto, como se o processo do aprendizado ele não fizesse mais parte dessa realidade. Como se assim, olha, eu tenho que fazer isso, eu tenho que acertar de primeira. Você percebe isso também? Sim, percebo. As redes sociais, né? Esse excesso de telas, né? Que existe hoje em dia, que isso é também um dos critérios que eu até coloquei para a gente debater, que é uma das orientações que eu dou para evitar, né? Um dia antes da prova, evitar esse excesso de telas. Por quê? A rede social, hoje em dia, se não for usada de forma equilibrada, consciente, com orientação, aí acarreta tudo isso que você falou, né? Essa cobrança pela perfeição, né? Pelo acerto, por ser cada vez melhor, né? O erro é algo, a questão da frustração, né? Hoje em dia, a gente, não é o caso aqui, eu não tenho visto muito, mas assim, a questão da frustração, de você não aceitar, né? Se frustrar em algum momento da sua vida, né? Então, isso é muito prejudicial, porque a gente muitas vezes aprende mais com o não do que com o sim, né? Então, né? Então, é verdade. Então, é bem perigoso esse excesso de rede social, de telas, realmente está prejudicando muito nesse sentido o comportamento dos alunos. Uma pessoa, um jovem, um adolescente, que é um bom aluno, que tira boas notas, né, que é aplicado, necessariamente tem a obrigação de passar de primeira no Enem? Olha só, obrigação não, né? Eles, lógico que é uma meta, assim, né? Que é um objetivo muito grande, né? Um sonho, eles idealizam isso, mas pode acontecer sim, por conta até de outros fatores que influenciou ali aquele resultado, né? Como você falou, às vezes é um aluno dedicado, esforçado, comprometido, estudiosíssimo, mas outros fatores interferiram para que aquele resultado não fosse o almejado, né? Como, então, por exemplo? Né? Como, por exemplo, o emocional, né? O emocional. Porque a ansiedade muito elevada, ela compromete até, ela diminui o processamento até de informação. Um exemplo, você com ansiedade muito elevada, ela diminui sua capacidade de processar informação. E aí afeta todo, né, o registro de informação, né, e afeta a aprendizagem, né, o aprender. Então, ali, muitas vezes, o aluno não administra bem o tempo, da prova. Aqui no Motivo, eles fizeram vários simulados ao longo do ano, já com esse objetivo de treinar para o Enem, né? É simulado estilo Enem. Justamente também para administrar o tempo, para a gente treinar essa gestão de tempo deles, porque isso pode ser eliminatório, né? Sim. Se você for preso muito tempo numa questão, às vezes não dá tempo você concluir a prova.
Então, o emocional é um desses fatores, né? Que você falou que pode afetar o resultado, essa gestão de tempo, se não for bem administrada, né? Então, isso tudo são fatores que podem afetar também, mesmo o aluno sendo um aluno bem comprometido. Temos casos de esgotamento mental antes de uma prova de Enem? Ai, demais, temos sim uma realidade bem presente. Eu percebo o índice alto de alunos assim com ansiedade bem elevada, né? Como você falou, são alunos que têm uma bagagem muito boa, que vem construindo a aprendizagem ao longo do ano, né? Um aluno que vem se destacando, porém a ansiedade lá em cima, né? Devido a isso tudo que a gente vem discutindo aqui, né? Autocobrança, falta de autoconfiança, insegurança, o estresse agudo que vai desencadear a ansiedade. Então, assim, acontece esse esgotamento, essa ansiedade, crises de ansiedade, de choro, né? De taquicardia, né? De sentir um nó na garganta, da respiração ficar muito ofegante, de não conseguir ficar em sala, sai de sala, né? Crises de ansiedade devido, né, a todo, né, esse processo que está passando. E aí a gente vai trabalhando, né? Vai trabalhando, vai fazendo a escuta, né? A gente vai dando algumas técnicas, né? Que eu até separei aqui também, se der tempo, para a gente falar um pouquinho de algumas técnicas para eles fazerem. Então, assim, é muito importante a gente ter essa consciência, né? Que a gente precisa ter uma habilidade melhor de lidar com as situações e tentar controlar a ansiedade. Porque a ansiedade todos nós temos, né? Faz parte. Mas o que não pode é nos dominar e atrapalhar, prejudicar a sua vida, né? Que aí, no caso, já se torna patológica, né? Existem casos de isolamento social, seja por vontade própria ou muitas vezes por pressões dentro da própria família, que diz assim: nada de sair, nada de estar com seus coleguinhas, fica em casa para estudar. Isso é saudável? Verdade. Não, não é saudável de forma alguma. Até porque uma das orientações também que eu dou é que tem que alternar entre tempo de estudo e tempo de lazer. Tem que alternar, né? Tem que existir essa alternância entre tempo de estudo e tempo livre para você, né? Para descansar a sua mente, para você relaxar. Então, esse isolamento não é indicado, né? Não é indicado. Tem que haver uma rotina de estudos, mas tem que haver essa alternância entre estudo e lazer, que é importante Qual é a você ter. importância? Qual é a importância do lazer? Por que ele é tão importante? É tão importante a gente largar o livro e fazer alguma outra coisa? O que é que isso influencia no nosso cérebro? Na verdade, o nosso cérebro precisa também de descanso, né? Precisa também de relaxamento, de descanso, daquele momento em que você vai estar fazendo algo que você gosta, algo que te dá prazer, né? Algo que te faz relaxar, uma atividade física, ou ouvir uma música, ou conversar com algum colega, né? Então, atividades que vai te proporcionar bem-estar, que vai te proporcionar esse momento de bem-estar, de prazer, né? Isso é relaxante, né? E o cérebro precisa desse descanso, desse tempo, né? De descanso, dessa parada, né? Você vem naquele pique de estudo, mas precisa alternar entre estudo e lazer, é importante. Então, o isolamento não é indicado de forma alguma. E como é que a gente faz para administrar o estresse dos pais? Porque, olha, tem pais que são mais estressantes do que a própria prova do Enem. É Como é que a verdade. gente administra isso? Me É conte. verdade, é verdade. Na verdade, assim, influencia muito, né? A família, como a família lida com isso, influencia muito. E aí é preciso que os pais busquem ajuda também, né? Busquem ajuda, né? É importante também a gente saber administrar bem essa etapa do filho, né? Porque, como você falou, muitas vezes o estresse do pai passa para o aluno, né? O adolescente. E aí é importante ele buscar ajuda também, profissional, fazer terapia, atividade física,
né? É importante. Aqui a gente faz esse atendimento familiar também, mas mais na questão pedagógica, essa questão emocional, eu sempre oriento. Às vezes é necessário buscar um psicólogo, fazer terapia, para dar esse suporte. Uhum. Porque tem uma questão, né, Patrícia? Às vezes, muitos pais, eles se projetam nos filhos. É óbvio que todos esses relacionamentos sempre tem uma projeção. Ah, eu tive um filho, meu filho vai ser isso, meu filho vai ser aquilo, tem aquela questão toda. É Então, verdade. eu queria trazer dois fatores, dentro de um universo que é bem mais amplo, tá? Mas dois fatores que eu percebo que são os mais comuns. Primeiro, meu filho vai ser isso, meu filho vai ser aquilo. E aí é o caso, muitas vezes, dos pais que querem se autorrealizar em algo que eles queriam fazer na vida e não puderam fazer, e querem que se autorrealizar através do filho. Esse é um ponto. Então, isso já é uma pressão. Para que a criança, não, você tem que ter um diploma superior, você tem que ser doutor, você tem que ser médico, você tem que ser advogado, enfim, você tem que ser alguém. E a segunda questão é aquele outro caso de pais que também querem decidir o futuro dos filhos, que não respeitando muitas vezes um chamado da própria alma do jovem. Você não sabe, você é muito jovem, você ainda não sabe o que quer, você não sabe o que quer para a sua vida, e isso também é um outro fator que é estressante. Eu gostaria que a gente falasse um pouco como essas duas coisas elas impactam nesse jovem que está indo para esse Enem com tanta carga nos ombros. É verdade. Isso é uma coisa bem delicada, porque, assim, essa expectativa dos pais, né, que é gerada, né, essa idealização que você falou, né, e muitas vezes a frustração de não ter conseguido, né, seguir uma carreira, e aí você projeta isso no filho, né, também não é indicado, porque não é algo que o filho deseja fazer, né? E é tão importante hoje em dia a gente fazer o que a gente ama, né? Hoje em dia eu estava. Hoje em dia, mais do que nunca, é falado sobre isso. Eu acho que Mário Sérgio Cortella falou sobre isso, sobre a importância da gente fazer algo que a gente ama, porque hoje não é só a questão financeira, né? É de realização mesmo, né? Você se sentir realizado, né? Ser um propósito de vida. Então, isso tem que vir de você, né? Isso aí você vai descobrindo ao longo da caminhada e você vai se encontrando, né? E aí, essa expectativa que os pais projetam nos filhos, a expectativa deles, né? E aí vai gerar o quê? Frustração nos filhos, né? Às vezes um filho segue o que o pai, né, determina, né, como você falou, e aí gera o quê? Frustração, estresse, ansiedade e todos os problemas psicológicos, né, que podem vir decorrente de uma insatisfação profissional, né? Então, é muito delicado isso aí. Eu acho que é muito importante a gente ouvir os nossos filhos, né? Ouvir o que é que eles... Orientar é importante, mas ouvir, né? O que é que eles desejam é muito importante para não gerar essa frustração, justamente. Agora, Patrícia, a gente está numa reta final, Sim. tá? Faltam poucos dias aí para o exame, e eu queria o que é que o aluno deve fazer de agora em diante? Hoje é dia 22 de outubro, já estamos aí poucos dias mesmo. O que, é que o aluno precisa fazer nessa reta final? Intensifica estudo? Ele procura relaxar mais? Sim. Qual é a dica que a gente pode fazer? Primeiro, para quem está estressado, desestressar. É verdade. Para quem não está estressado, não estressar. Não estressar, evitar, né? Vamos para a prevenção também, né? Vamos para a prevenção também, vamos lá. Para a prevenção também, que é importante. Primeiro ponto que eu destaquei foi justamente até o que a gente falou no decorrer da nossa conversa. É a importância de alternar estudo e lazer. É necessário e são orientações que a gente deve levar em consideração, porque ela vai te trazer mais tranquilidade nessa etapa,
te traz um pouco mais de tranquilidade, né, nessa etapa. Primeiro, alternar estudo e lazer. Você precisa separar um tempo livre para você, né? Segundo, que a gente também já citou aqui, evitar o excesso de telas, o excesso de informação, né? Tá tudo muito, a informação chega muito rápido, você é bombardeado de informação, então evitar o excesso de telas, alternar o estudo com lazer, tempo livre. Outro muito importante que a gente sabe que é a orientação básica, mas importantíssima, ter um sono preservado, né? E se alimentar bem. Essa questão da alimentação é muito importante e muitos jovens não levam em consideração porque acham que é besteira, mas assim, o excesso de café pré-prova não é legal, porque aumenta a ansiedade. Outro que eu descobri, o açúcar, o excesso de açúcar, ele prejudica a concentração. Eita. Não sabia. O excesso de açúcar, de alimentos industrializados, o excesso. Né? Você comer muito chocolate pré-prova, ele pode prejudicar sua concentração. Então, evitar excesso de açúcar, evitar excesso de café para não aumentar a ansiedade e ter aquela alimentação balanceada, saudável. Durante a prova, é muito importante uma fonte de carboidrato para dar energia, barrinha de cereal, de carboidrato. Geralmente, o lanche é um lanche proteico, mas nesse caso, uma fonte de carboidrato para dar energia. Um sanduíche natural de frango, uma barrinha de cereal, né? E também evitar você sair da sua rotina alimentar. Porque quando você sai da sua rotina alimentar, você se arrisca um pouquinho. Então, para evitar problemas gastrointestinais, mantenha a tua rotina alimentar, né? Não, evita comer fora de casa, né? Mas essa dica do açúcar e do café é muito importante. Um, para evitar não prejudicar a concentração, que é o açúcar, e o café para não aumentar a ansiedade. Outra que eu separei. Rapaz, desculpa, porque você está falando, eu estou rindo. Não esqueça o que você vai dizer, não, mas deixa eu falar, porque eu estou me segurando aqui, estou rindo. Quando eu fui fazer o vestibular, na época foi a primeira, o primeiro ano que a Federal colocou 2 etapas. Foi o meu ano. Foi em 89, de 89 para 90. E eu fiz católica também, terminei passando na católica. O vestibular da católica, que foi o que eu passei, eu fui fazer o primeiro dia e eu arriei numa gripe. Eu tive uma crise de sinusite, que eu fui fazer prova dopada. No outro dia. E para me manter acordada, na época tinha uma bala de leite da Nestlé, deliciosa, o top de leite. De açúcar. E era uma loucura, mas minha comadre não teve jeito, não. Foi o pacote do lado e fomos no top para conseguir fazer a prova e ficar acordada. Não teve. Você estava falando, eu rindo aqui, me lembrando da cena. Lembrando, o gatilho, né? Foi um gatilho. Não teve jeito. Pois é. Hoje em dia, eu estava lendo esse artigo, foi bem interessante quando eu vi. Eu vou colocar isso na minha fala, porque eu achei muito importante. Porque às vezes o pessoal leva uma barra de chocolate. Na hora da prova. Excesso, né? É o excesso. Tudo é um excesso, né? Evitar os excessos, na verdade, né? O energético também, se for em excesso, ele vai tirar a sua concentração, né? O energético, né? Então, ele tira ali sua atenção, a sua concentração. Outra coisa muito importante, né? Isso que eu falei de alternar o estudo com o lazer, separar um tempo livre, dormir bem, ter um sono preservado, alimentação, evitar o excesso de telas, não estudar na véspera de prova. A gente sempre escuta essa orientação dos profissionais, dos psicólogos. Evita, porque eu acho, o que você já tinha de aprender ao longo do ano, você já construiu sua aprendizagem ao longo do ano, né? Não adianta você estudar na véspera, ficar estudando, porque vai gerar estresse, vai gerar ansiedade, a ansiedade vai lá para cima, e aí volta aquele ciclo que eu falei no início da entrevista, né? O estresse agudo, que vai gerar ansiedade, a ansiedade elevada, que vai prejudicar a tua atenção e tua concentração, e prejudica o desempenho. Então, assim, não adianta ficar estudando na véspera da prova. Então, outra dica, não estudar na véspera da prova. Vai descansar, vai ouvir uma música, vai pedalar, vai namorar, vai caminhar. É verdade, né? É verdade. Então, outra dica, não estudar na véspera da prova.
E, por fim, a sexta dica mais importante, uma das mais importantes também que eu acho, é acreditar em si mesmo, né? Acreditar no teu potencial, acreditar em si mesmo, né? E ter pensamentos positivos, né? Eu sei que às vezes surge aquele pensamento negativo, que é um pensamento intrusivo, né, automático que vem, mas acreditar no seu potencial, em tudo que você construiu, né, e ter pensamentos positivos, né, de que é capaz, de que tem potencial, eu acho muito importante, porque o emocional da gente afeta em tudo, né? O emocional afeta. O emocional, ele é nosso guia, ele nos direciona. Então, a sexta dica é: acredite em si mesmo e tenha pensamentos positivos. Muito bem. E aí, gente, estão aqui as dicas para você que vai fazer esse Enem, para você que é pai ou mãe, que está ouvindo. E se você ouviu o Papo de Psique de semana passada, onde nós falamos como as emoções nos adoecem, quem não Isso. viu, convido aqui a assistir o nosso Papo de Psique da semana passada, que a gente falou justamente sobre isso, Patrícia. Como é que as emoções podem nos adoecer. Isso, Então, exatamente. cobrança demais, estresse demais, adoece. Adoece. É, E aí adoece. afeta justamente o desempenho dos alunos, né? Porque é um Pois é, ciclo, é um processo. Então, a emoção, quando está desajustada, né, ela afeta, ela é adoecedora, né? Então, a gente tem que estar sempre com cuidado, controlando. Você percebe que aquilo está, né, passando do limite. Então, assim, procura ajuda, pede orientação, né? Aqui na escola a gente dá esse suporte, né? A família também tem um papel muito importante, né? De encaminhar para um profissional, fazer uma terapia, justamente para trabalhar esses pensamentos distorcidos, né? Saber controlar a ansiedade também, que é muito importante, né? Que aí, se você me permite, eu separei também a técnica, que eu acho, assim, é uma técnica básica, que todo mundo conhece, né, mas super poderosa, né, porque ela é uma técnica científica, né, que tem comprovação científica, que é a técnica da respiração, porque muitas vezes a gente respira errado, na verdade, né, isso. E um aluno que ele está com ansiedade elevada, né, uma ansiedade já patológica, primeira coisa é aquela respiração ofegante, né? É a respiração muito ofegante, e essa respiração ofegante, em vez de ela diminuir a ansiedade, ela aumenta a ansiedade. Então, um dia antes da prova, vai para o teu quarto, fecha os olhos, faz essa respiração. Quando chegar lá na hora da prova, respira também, para um pouquinho, respira, chega com antecedência, faz essa respiração. E um dia antes faz no quarto, coloca uma musiquinha relaxante, faz essa respiração, né? Tem vários tipos. Eu separei uma bem facinho para eles decorarem, né? Que é a respiração 3 em 3 segundos, né? Você vai inspirar contando 3, você inspira, puxa o ar contando 3, você segura no pulmão, segura contando mais 3 e solta lentamente contando mais 3. Agora não é 3, 1, 2, 3 rápido, não. É 1, 2, 3, né? Então, inspira contando 3, segura esse ar no pulmão contando 3 e solta contando mais 3. Então, para repetir uns 5 vezes, repete essa respiração. Inspira em 3, segura no pulmão em 3 e solta de forma lenta, longa e profunda, né? Então, é fácil e é uma técnica assim básica, mas poderosa, que ela diminui a ansiedade de forma significativa. É muito boa. A respiração é perfeita, é muito boa. Respiração é fundamental, até porque, por exemplo, para falar, eu preciso respirar bem, senão eu não consigo falar. Imagine pensar. É verdade. Patrícia, muito obrigada. E eu queria que a gente deixasse, inclusive, aqui, né, nesse nosso encerramento, o recado também para você que está aí nos assistindo, você que vai fazer o Enem. Gente, se não passar de primeira, o mundo não acabou. Não significa que você é incompetente, que você não se preparou adequadamente. Não, simplesmente não passou. Vários não era fatores. hora. Vários fatores podem contribuir para isso. E aí, assim, encarar isso apenas como mais uma etapa do desafio e persistir. Olha, eu vou dar um exemplo de
um colega meu à época, quando eu fiz vestibular, ele prestou vestibular para medicina 6 vezes e passou na última. Se ele tivesse desistido na primeira. Exatamente. Hoje é cardiologista, é um profissional, está aí realizado, fazendo o que gosta, mas Sim. a gente tem que persistir, a gente não pode encarar os nãos da vida como uma derrota, como algo que veio nos punir. Não, apenas não era agora, não deu, ok. Respira, curte as férias, Isso. e ano que vem se prepara de novo. Olha, nem carnaval. Se não tiver pandemia, todo ano tem. Todo ano tem. O importante é não desistir, né? O importante é não desistir, né? E é tão bonito quando, como você falou esse exemplo, né? Uma história de superação, né? Uma história de superação, de resiliência, é muito bonito. Mas, realmente, né? A gente não pode, né, colocar isso na nossa mente, que eu sou incapaz porque eu não passei, eu não vou conseguir. Não, tenta novamente, né? E não desiste, vai atrás, né, dos sonhos, do teu objetivo. É muito importante. Patrícia Lima, gratidão pela tua participação aqui hoje no Papo de Psique. Muito obrigada pelas dicas e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, foi um prazer conversar com você. Né? Eu deixo aqui minha mensagem em nome do Colégio Motivo, de toda a equipe do colégio, né? Que a gente está muito confiante, muito otimista, né? E que a gente espera comemorar junto, né, a vitória com os nossos alunos. Né? E gratidão também, foi um prazer imenso te conhecer e participar desse bate-papo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Está aqui, ó, gente, o Instagram da Patrícia, para quem quiser segui-la e acompanhá-la, tá? Fica aí essa dica. E a gente hoje vai se despedindo por aqui do nosso Papo de Psique, agradecendo a você a oportunidade de estar conosco. Lembrando a você que, por favor, deixa aqui o teu like se você tiver gostado. Você também pode encaminhar sugestões de temas através do nosso Instagram Papo de Psique ou do Alexandre Torres Comunique. Deixa lá a tua sugestão de tema que a gente procura trazer aqui toda terça-feira aqui no nosso Papo de Psique. Muito obrigada a você, um beijo grande e até o nosso próximo encontro.